Lembra quando eu fiz aquele vídeo falando dos possíveis motivos que levaram a Red Bull a renovar com o Sérgio Pérez? Foi um vídeo engraçado, divertido, onde eu levantei hipóteses absurdas, como, por exemplo, a agiota, aposta de jogo que não foi pago, que está sendo pago agora. Ele sabendo demais, ele, no caso, o Sérgio Pérez, sabendo demais sobre o caso do Horner Gate. Então, a gente tem que fazer uma correção a respeito daquele vídeo. Porque, na verdade mesmo, o Sérgio Pérez ficou na Red Bull porque ele era o homem que sabia demais e ninguém estava ouvindo a sabedoria desse homem. Um ministro da defesa é um sábio, porque ele foi o primeiro a alertar a Red Bull sobre todos os problemas que aquele carro, no caso o RB20, estava apresentando, e este homem foi ignorado pela equipe desde 2023. A Red Bull poderia ter detectado todos os problemas que esse carro, o de 2024, apresenta hoje, bem antes, mas só agora Christian Horner reconhece que foi um burro e não ouviu o Sérgio Pérez. Eu vou explicar melhor essa história nesse vídeo e eu vou aproveitar o momento também para pedir desculpas para o mexicano preferido de todo mundo, principalmente dos fãs de Max Verstappen desde 2021. Eu sou Eduardo Moreira e estes são os meus 2 centavos sobre as revelações envolvendo o Sérgio Pérez e o quanto que ele sabia desse problemático carro da Red Bull, mas foi ignorado por todo mundo. Seguinte, o RB20 apresenta problemas diversos de desempenho, de equilíbrio, de dirigibilidade, de performance, enfim, virou uma carroça na opinião dos fãs de Max Verstappen, já que o piloto holandês não consegue vencer tudo. E eu vou sempre lembrar disso. Ele não é um Super Saiyajin. Ele pode ser um ótimo piloto, mas até ele precisa do melhor carro para vencer na categoria. Então a Red Bull está quebrando a cabeça para descobrir qual é o problema do RB20. Fizeram testes secretos, fizeram todos os estudos possíveis de testes aerodinâmicos, túnel de vento, e aí eles decidiram fazer engenharia reversa. Eles foram dando um downgrade nas atualizações, mesmo que de forma virtual, para descobrir quando foi que esse carro começou a apresentar problemas. E aí eles detectaram que o primeiro grande problema dessa linha RB, ou pelo menos da evolução desse carro em relação ao carro de 2024, foi no final de semana do GP de Barcelona de 2023. O mesmo final de semana em que Sérgio Pérez teve uma série de problemas e um final de semana muito ruim. Lembrando sempre que 2023 começou com Sérgio Pérez acreditando que poderia ser campeão do mundo, entregando uma performance muito superior, conquistando 2 vitórias, e depois disso o Max Verstappen dominou a temporada por completo e o Pérez teve uma queda de desempenho vertiginosa. Durante muito tempo, eu, você, o tio Chico e qualquer pessoa que assistia a Fórmula 1 criticou, massacrou, espinafrou o Sérgio Pérez e o desempenho dele ao longo das provas e na temporada de 2024, então nem se fala. E nós questionamos o desempenho do Pérez porque o Verstappen com o mesmo carro continuava a vencer e, se não vencia, pelo menos terminava em posições melhores. É claro que nossa visão objetiva foi distorcida pelo desempenho do Max Verstappen e é aqui que a gente vê que o holandês é acima da média. Porém, era inexplicável a queda de desempenho do Sérgio Pérez. E não poderia ser apenas o Sérgio Pérez, porque, afinal de contas, por pior que o Pérez seja, e ele não é essa desgraça toda que todo mundo quis pregar como verdade absoluta, o Pérez é um piloto rápido, regular, consistente quando tem um carro bom. Era inexplicável até para a Red Bull a queda do desempenho do Sérgio Pérez. Porém, como os problemas do RB20 começaram a afetar Max Verstappen agora, e só agora, porque parece que esses problemas que o carro tem ficaram evidenciados pela melhora das outras equipes, e aí é natural que Max Verstappen, tentando extrair o máximo de um carro problemático, também acabe cometendo seus erros e tendo seus problemas. Só agora é que decidiram investigar o porquê que o RB20 estava tão ruim.
E o que mais dói nessa história, dói para o Sérgio Pérez principalmente, é que ele não foi ouvido. Em nenhum momento decidiram ouvir o Sérgio Pérez nessa história toda. E ele reclamando de problemas, ele pedindo socorro, ele praticamente implorando para que ele fosse ouvido diante das dificuldades que ele estava passando, e a Red Bull simplesmente deixou todo mundo abraçar a narrativa de que o problema era o próprio Sérgio Pérez. Não muda muito o fato de que Max Verstappen é realmente o pai da matéria. Tanto que ele conseguiu extrair de um carro problemático uma série de vitórias que fez com que todo mundo se convencesse de que aquele carro era simplesmente fantástico, um dos melhores da história, se não o melhor da história em termos de performance objetiva, porque o número de vitórias foi avassalador na mesma temporada, então nem se fala, mas quando as outras equipes se aproximaram até este carro, que era considerado imbatível, ou o projeto dele, já que o RB20 é uma evolução do RB19, até esse carro apresentou problemas. E aí, meus amigos, para vocês que acompanham a Fórmula 1, e até mesmo para mim, que comete erros na vida, a gente tem que pedir desculpas para o Sérgio Pérez. Tudo bem, o Verstappen é melhor que o Pérez, mas o Pérez não é essa tiriça toda que nós acreditamos que era em algum momento, só porque ele estava tentando extrair o máximo do carro e não estava conseguindo. As diversas batidas e acidentes que ele teve ao longo de 2024, principalmente, já eram reflexos e consequências de um carro que estava com problemas de performance, problemas de equilíbrio, problemas de dirigibilidade. Se a gente recapitular as entrevistas que o Pérez deu ao longo dos meses, principalmente esse ano, a gente vai detectar em várias oportunidades que o Pérez afirmou com todas as letras: esse carro é muito sensível, esse carro é muito difícil de ser pilotado, esse carro é muito complicado de ser conduzido. Também não vamos descartar a possibilidade de que, há muitos anos, o projeto da Red Bull é pensado no modo de dirigibilidade do Max Verstappen, e isso em algum momento cobra o preço. Essa também é uma reclamação que o Pérez fez durante muitos e muitos anos enquanto ele estava pilotando para a Red Bull. Agora, que não reconhecer aquilo que o cara acrescentou como feedback, um feedback que não foi acrescentado pelo Verstappen porque aparentemente para o piloto holandês estava tudo certo. Enquanto ele estava ganhando, não tinha por que mexer no carro. E é aí que a gente coloca também um asterisco para cima do Verstappen. Se ele é tão genial assim, ele poderia ter detectado esses problemas antes e não aconteceu, porque até ele teve a sua visão turva em relação aos resultados que ele estava alcançando. Então, a gente tem sim que pedir desculpa pro Sérgio Pérez, porque ele tentou avisar. E agora que tá tudo na merda, o Christian Horner, num lampejo de humildade ou passação de pano, porque também existem todas as disputas internas na Red Bull e de repente o Horner quer manter o Sérgio Pérez como segundo piloto, desafiando de novo em queda de braço o Helmut Marko. Só agora o Horner reconhece que o Pérez tinha razão e que eles não fizeram nada. Então, para concluir, meu amigo ministro da Defesa, meu amigo Sérgio Pérez, eu sei que você não me conhece, mas eu devo te pedir desculpas por boa parte das críticas que eu fiz em relação ao seu desempenho ao longo do ano de 2024. Está evidente que pior do que eu está a Red Bull e mais uma vez Christian Horner, porque é ele quem mantém o emprego de engenheiros, estrategistas e de todo o staff da Red Bull, que falhou junto com ele ao não avaliar esse carro da melhor forma possível ou por não detectar esses problemas antes. E o mais grave de tudo isso, não ouviu o feedback do piloto que está tentando ajudar, mostrando as suas impressões de uma perspectiva privilegiada, que é a perspectiva do cara que está conduzindo o carro. Vale lembrar que diz a boca pequena que o Hamilton saiu da Mercedes pelo mesmo motivo. Ignoraram o feedback dele sobre o andamento do projeto do carro de zero pod, aquela coisa horrorosa que a Mercedes colocou, e por conta disso, o Hamilton descontente acabou pulando fora. Não sei se é o caso do Sérgio Pérez desistir da Red Bull. Eu não desistiria. E provavelmente todo esse falatório, toda essa confissão, todo esse reconhecimento de culpa do Christian Horner está muito mais atrelado em manter o Pérez como piloto e até mesmo agora sim justificar
a renovação de contrato dele do que qualquer outra coisa que signifique, de repente, sei lá, uma substituição do Pérez pelo o nosso amigo Liam Lawson, que aí seria um desejo do Helmut Marko e não do Christian Horner. Boa parte do que eu falei aqui tem muito de teoria, mas não duvido que seria isso que está acontecendo neste momento na Red Bull. De qualquer forma, vamos nos ater aos fatos, e os fatos são: Sérgio Pérez, eu quero te pedir minhas sinceras desculpas. Acho que muito do que nós falamos contra o senhor não tinha muita razão de ser. E o tempo te deu razão para tudo o que o senhor pensava a respeito dessa Red Bull. Porque que carro que andou para trás, não é mesmo, minha gente? Andou muito para trás e só provou um ponto: que Max Verstappen não é um Super Saiyajin e que ele, assim como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Alain Prost e 90% dos vencedores na Fórmula 1, precisa de um carro campeão para ser campeão. O melhor piloto vence com o melhor carro.